dia, boa tarde, boa noite. Para você que já me conhece, é um prazer tê-lo novamente aqui no meu canal. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Rogério Joaquim, seja bem-vindo também. Vamos falar sobre o quadro negro e sua utilização no ensino. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo, é uma continuação do primeiro vídeo que a gente começa a falar sobre a utilização do quadro negro no ensino com base no livro de Luiz Alves de Matos, e a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre as funções didáticas do quadro negro. No vídeo anterior, dá uma pesquisadinha lá, que é bem bacana, fala sobre a introdução do quadro negro no ensino, principalmente aqui no Brasil, fala também dos tipos de quadro negros que a gente teve durante a evolução do ensino, derruba o mito do altar do professor, que está relacionado com a disposição da lousa fixa, a lousa central como a gente conhece hoje. Galera, na pesquisa que eu realizei para falar sobre o quadro negro, eu também, paralelamente, fiz uma pesquisa ou encontrei algumas coisas falando sobre lousa digital. A lousa digital será um tema de uma aula mais adiante, no futuro. O que acontece? E nessa pesquisa, comparativamente, algumas coisas servem tanto para a lousa digital quanto para o quadro negro, para o giz e lousa, que o pessoal critica tanto. Então nós vamos aqui falar algumas coisas que servem tanto para um quanto para outro. Então quando você estiver assistindo o vídeo que vai falar sobre tecnologia digital, o quadro digital, pode ser que você fale, poxa, mas é a mesma coisa do que o quadro verde, do que a tábua, do que a lousa. Isso mesmo, muitas coisas são bem semelhantes. E nesse vídeo de hoje nós vamos passar algumas dicas, algumas funções didáticas do quadro negro e algumas recomendações para o uso desse quadro negro. Primeira dica: o quadro negro não é propriedade do professor. O quadro negro está à disposição da sua aula. Então ele é mais um recurso didático para você estar utilizando em aula. Então não é exclusividade do professor controlar o quadro negro, ele somente escrever, somente ele apagar o quadro negro. Então o quadro negro não pertence individual, ele é um material que é de uso coletivo, portanto o professor deve encontrar uma maneira de dividir o uso desse objeto didático com seus alunos. Então, como eu já havia dito antes, a lousa não é propriedade do professor. O professor tem que encontrar uma maneira de dividir o uso dessa lousa, desse quadro negro, com o aluno. Então, o professor não é o usuário exclusivo do quadro negro. Segundo item, o quadro negro não é caderno. O quadro negro não é para você expor todo o conteúdo. O quadro negro é para você fazer apontamentos, para você colocar coisas essenciais, coisas que vocês acham importante que o aluno absorva, que o aluno compreenda aquilo. Então não adianta você colocar muito texto na lousa. Eu mostrei no vídeo anterior algumas escolas que tinham o que eles chamavam de cinturão negro, que era um quadro negro frontal e mais um quadro negro lateral. Aquilo não funcionou muito, por quê? Porque os professores acreditavam que ele tinha que encher a lousa lá do lado da frente, e depois o professor ia lá do lado lateral também, colocava um monte de texto amontoado de fórmulas, então acabou não sendo um uso prático. Então muitas escolas até aboliram essa lousa lateral. Por quê? Porque estava sendo usado indevidamente. Terceira observação: o quadro negro, você tem que preparar o que você vai colocar no quadro negro antes. Você tem que preparar a sua aula, você tem que saber qual vai ser o conteúdo que você vai aplicar no quadro negro, o que você vai querer mostrar no quadro negro. Lembre-se que o quadro negro é uma ferramenta de fixação de aprendizagem. Ela pode funcionar também como um auxiliar para o aluno desenvolver, para desencadear o pensamento lógico, o raciocínio, ele te acompanhar passo a passo como que você resolveu um determinado problema, uma determinada questão. Mas o quadro negro, ele não é um caderno, ele não pode ser
preenchido com todo o conteúdo. Você tem que separar o que é essencial para você colocar no seu quadro negro. O que você vai exibir para o seu aluno? O que é importante? Quais são os tópicos necessários para aquela aula, para aquela disciplina? Como que você vai organizar esse conhecimento para que ele esteja no caderno do aluno? O quadro negro ele serve como um reflexo de tudo aquilo que você apresentou na sua aula, de importante do que você vai cobrar. Então é um complemento. Se você trabalha com material apostilado, por exemplo, isso é um complemento do material. Você não precisa colocar necessariamente tudo na lousa. 4. Depois que você preparou o que você tem que colocar na sua lousa, ou até mesmo se você fez um rascunho na folha de papel sulfite, o que você tem que levar em consideração? Você preparou essa aula, você já definiu os tópicos que você vai trabalhar, então agora você vai ter que saber como que você vai organizar essa lousa. Então aqui tem alguns modelos de recorte, de repartição de lousa. Como que você vai poder repartir essa lousa? Esses são apenas alguns modelos. O interessante é que você acostume a ter o mesmo padrão, para que os alunos saibam do que você está falando, como que você vai estar trabalhando. Então, esses padrões aí de divisão de lousa são apenas exemplos, porque também vai depender muito do conteúdo que você vai aplicar, da sua disciplina, o que você vai trabalhar naquela determinada aula, mas procure seguir um padrão de divisão de lousa, para o aluno saber o que ele vai ter naquela aula, para já ter um padrão. O professor coloca aqui, nesse caso ele coloca só rascunhos, nesse caso aqui ele só coloca lembretes, aqui é reservado para o título. Vai depender muito de como o professor organiza a sua lousa. 5. Depois que você organizou a sua lousa, colocou, fez um rascunhão lá no caderno, você tem que se preocupar com algumas coisas que são importantes, né? Você vai pegar e treinar escrever naquele espaço que você reservou. Então nada de letra espremida, nada de letra pequena. De preferência escreva com letras de forma. Eu não sei escrever com letra de forma. Escreva com letra cursiva de maneira bem legível. Não priorize letras muito enfeitadas, porque o objetivo da letra da sua escrita não é ter uma escrita bonitinha, é ter uma escrita legível, para que o aluno entenda. Não adianta você escrever e você entender, porque aquilo ali não é para você, aquilo ali é para o aluno. Beleza? Treine a letra. 6º item. Use cores diferentes na sua lousa. Então a sua lousa ela não precisa ser escrita totalmente com giz branco. Você tem opções de cores. Então, dependendo do tom verde ou do tom da lousa que você utilize, é aconselhável que você use cores diferentes. Acostume-se a usar uma cor para o título, acostume-se a usar uma cor para o subtítulo, acostume-se a numerar cada atividade que você faz, ou você colocar letras representando aquela atividade, atividade A, atividade B e assim por diante. Então, a ideia é que essas letras, por exemplo, você coloque em uma cor diferente e aí o título ou a resolução daquela atividade você coloque em uma cor padrão. Então, por exemplo, você poderia colocar um título em laranja, um subtítulo em amarelo, a letra que você está resolvendo aquela questão ou você está destacando o item, por exemplo, você poderia colocar em cor de rosa e aí todo o texto ou resolução você poderia colocar em branco. Sempre que você tiver uma necessidade também de destacar na resolução alguma coisa que você acha importante, destacar para o aluno, colocar numa cor diferente, numa cor diferenciada. Tome muito cuidado também para não exagerar. Use, mas não abuse das cores que você tem. As cores mais utilizadas são as cores branca, amarela, laranja e cor-de-rosa. 7º. Depois que você fez uma explanação, é interessante de repente você colocar algumas atividades, alguns exercícios para que os alunos venham à lousa e
façam a resolução daquele exercício. Mostrem como eles estão fazendo. E aí, esse exercício vai ficar para os alunos também fazerem uma reflexão de como que aquele aluno realizou aquele processo, como que o aluno resolveu aquela conta, como que ele solucionou aquele problema. Então é interessante que o professor traga o aluno para a lousa, divida a lousa, por exemplo, e faça competições, ou vocês coloquem equipes diferentes, ou que o professor coloque equipes diferentes para vocês analisarem a resolução de maneiras diferentes, ou para vocês fazerem comparação, para os alunos fazerem comparação das duas resoluções. Então, o quadro negro ele pode e deve ser utilizado pelo aluno. Ele é uma referência para que o aluno consiga compreender o que ele viu na sala de aula. Então, é importante que ele demonstre de maneira lógica ou qual a lógica que ele está utilizando para resolver um determinado problema, uma determinada situação, e o professor fica sabendo como ele faz isso e faz essa socialização com os outros alunos. Os dados que são indispensáveis para uma lousa são o resumo ou uma sinopse de alguma coisa muito importante, esquemas e representações gráficas que são indispensáveis, termos técnicos, nomes próprios, datas e indicações numéricas indispensáveis. Não precisa ter uma lousa cheia de dados. E os dados que forem colocados nessa lousa devem estar dispostos de maneira organizada, com letra legível, com cores em destaque. Você deve preparar o conteúdo que você vai aplicar nessa sua lousa para poder dispor de maneira organizada em sua lousa. Eventualmente pode surgir alguma dúvida que você vai acrescentar nesse seu quadro, mas você tem que ter uma ideia geral o que você acha indispensável para a sua aula. Apesar do seu longo histórico já de utilização na educação, no ensino, o quadro negro ainda tem muitas possibilidades de utilização. Nós devemos aprender a usar essa ferramenta de maneira adequada. O quadro negro não é uma ferramenta obsoleta, muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta funcional que a gente deve aprender, a gente deve utilizá-la de maneira adequada. A organização, a clareza dos dados que estão ali, a escolha dos dados que devem estar na lousa devem ser muito bem elaborados. Todos esses itens são fundamentais para auxiliar o professor na sua dinâmica de ensino. E também esse quadro negro, esse equipamento, ele é também uma ferramenta de aprendizagem, onde o aluno pode ir à lousa, cria um escalonamento para os alunos irem à lousa, resolver as questões, cria um escalonamento, aos poucos coloquem, obviamente alguns alunos têm medo, têm vergonha de ir à lousa, mas cria um escalonamento, por exemplo, que o aluno vá primeiro à lousa para apagar alguma coisa, apague a lousa no início da aula, solicite para que um outro aluno apague a lousa ao final da aula. Então, com isso, você vai tirando essa distância entre o aluno e a lousa, o aluno e o quadro negro, porque o quadro negro é uma ferramenta importante de aprendizagem do aluno, porque até mesmo o aluno que não vai à lousa, mas ele vê o amigo dele fazendo alguma atividade na lousa, aquilo desperta algum sentimento nele, né? Pode despertar raiva, pode despertar inveja, ou pode despertar vontade de ir lá fazer também, ou desperta a vontade de prestar um pouquinho mais de atenção daquela forma que ele resolveu. De repente o professor explicou de uma maneira, ele não está entendendo, o aluno vai lá e demonstra o seu raciocínio, ou mostra o seu raciocínio, e aí esse aluno começa a prestar mais atenção, fala, poxa, bacana, agora eu entendi. Existem várias técnicas que nós podemos empregar na utilização da lousa, na utilização do quadro negro. Nós devemos aprender a utilizar essa ferramenta de maneira mais adequada. Tranquilos, galerinha? Se gostou do vídeo, deixe aí o seu comentário, fale qual o próximo assunto que você gostaria que a gente conversasse, deixe o seu joinha, ative o sininho, nos acompanhe nas redes sociais,
Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Um abraço, te vejo na aula.